Olá, filha amada do Pai, que bênção estar aqui com você mais uma vez. E eu creio que hoje a gente termina essa história maravilhosa de Abigail, não é mesmo? Espero que você esteja sendo muito abençoada, como eu tenho sido, porque quando eu me inclino sobre as Escrituras, sempre tem algo novo, não é? Então, nós vimos, querida, que Abigail, ela correu, se apressou, tomou o que tinha já preparado. Ela era uma mulher sábia, sensata, prudente. Correu até Davi e se inclinou perante ele, clamou. Lembre-se que ela sabia que ele havia declarado que iria matar todos do sexo masculino. Então, se ela quisesse, ela poderia salvar a pele dela. Ela era uma mulher. Ele certamente não iria matar as mulheres daquela casa, as meninas que estivessem naquela casa, as servas, mulheres, mas todo do sexo masculino. Mas ela não se preocupou com salvar a sua pele, né? Ela não se preocupou com isso. Ela se preocupou em não deixar a sua família ser conhecida como uma família em que realmente havia sangue derramado ali. Já imaginou? Que coisa horrível, que maldição, não é? Então, ela evitou uma grande tragédia. Ela salvou toda a sua casa, independente se as pessoas ali valorizavam ela, se o marido merecia todo esse cuidado da parte dela, né? Ela se pôs como um muro, como proteção para a casa dela. E eu creio que isso foi uma atitude tão nobre. Ela mostrou a Davi, ela lembrou a Davi que o propósito divino na vida de Davi era maior do que qualquer sentimento da alma momentâneo, qualquer ira, qualquer desejo de vingança, não é? Que isso tudo fica tão pequeno, tão insignificante diante de algo muito maior que Deus tem reservado para nós. E muitas das vezes atitudes impensadas, tomados por desejos, sentimentos da alma, nos leva a perder um propósito eterno, não é? Ela lembrou a Davi que ele tinha uma missão mais elevada, muito mais elevada do que uma vingançazinha que não ia resolver o seu problema, não é? Porque toda pessoa que tem um desejo de vingança, na verdade, ela quer reaver a honra dela. Mas quando ela vinga, ela termina por perder mais honra ainda. E quando ela entrega isso para Deus, ela deixa para o Senhor, aí sim ela tem a possibilidade de reaver toda a honra que ela possa ter perdido, não é? Então, ela volta para casa. Quando ela chega em casa, Davi, depois de abençoá-la e dizer que ela era bendita, o Nabal estava lá dando um banquete para pessoas que certamente não estavam nem aí para ele, estava embriagado. E nessa hora, ela faz silêncio, porque Abigail, como uma mulher sábia e prudente, ela sabe a hora que ela tem que falar. E aquela não era uma hora adequada. Ela não ia abrir o coração para um homem que estava tomado por vinho, tomado por bebidas, né? Então ela se calou, esperou o dia seguinte. Será que nós sabemos esperar o momento certo? Também como Esther, que soube esperar a hora certa de falar, não é? Com o rei. Nós sabemos a hora certa de falar. E então ela esperou o dia seguinte, quando foi ter com ele no café da manhã. Ele estava à mesa, o efeito do vinho já tinha passado, e ela contou todo o sucedido, que por pouco, muito pouco, Davi teria destruído toda a casa deles. E então, a Bíblia diz que Nabal foi ferido e ali ele ficou duro como uma pedra. Algo atingiu o coração de Nabal.
Talvez hoje, nos dias de hoje, a gente chamaria isso de um infarto, de um AVC, não sei o que poderia ser. Só sabemos que ele ficou com o coração duro como uma pedra, paralisado, durante 10 dias. Esses 10 dias nós não sabemos o que aconteceu. Nós não sabemos se Nabal falou algo. Nós não sabemos se ele consertou com a esposa. Nós não sabemos o tipo de conversa que os dois tiveram. Nós não sabemos. Mas eu sei que o número 10 na Bíblia é um tempo completo. Um ciclo que se fechou. Um ciclo que terminou. Uma estação completa. Isso significa o número 10 na Bíblia. Eu quero dizer para você que ali a Bíblia diz que o Senhor veio e feriu Nabal e ele morreu. Então, quem matou Nabal foi o Senhor, não foi Davi, não foi outra pessoa, talvez que ele tenha provocado a ira, mas foi o próprio Senhor. Porque nós sabemos que a pessoa, ela colhe aquilo que planta, não é? E nós vemos também que muitas pessoas confundem, né, Nabal com às vezes com seu próprio marido. Eu quero dizer que muitas das vezes o Senhor, ele não é isso que ele quer dizer para nós. O Senhor permitiu o divórcio, o Senhor permitiu a separação, em alguns casos, por causa da dureza do coração, porque há um risco de vida naquela união. Mas tirando isso, não. Porque Davi, quando soube, a Bíblia diz que ele se alegrou porque foi Deus que realmente fez justiça a ele, ele não precisou sujar as suas mãos de sangue. E ele mandou os servos irem até Abigail e dizer que desejava tomá-la como esposa. Abigail se prostrou em terra, né, muito feliz, dizendo que ela seria a serva dos servos dele. Era assim que ela, né, e ela se tornou a esposa. Uma das esposas teve um filho com Davi, né, que Eliabe. Então nós entendemos que ali ela foi resgatada porque uma mulher viúva não tinha honra, né, ela não tinha valor, ela desprotegida, e ela foi tomada por Davi. Então eu quero dizer para você que, para mim, esse desfecho de Nabal não significa, muitas mulheres dizem, então meu marido é muito ruim, Deus vai levar meu marido e vai aparecer uma outra pessoa. Não, querido, não é isso. O Senhor, Nabal significa um novo recomeço, quando ele é tirado, significa que o Senhor vai trocar a sua tristeza por alegria, ele vai transformar a situação que está ao seu redor, a sua angústia, a sua solidão, a dureza de coração, a frieza, a intolerância, a falta, né, aquela pessoa sovina por uma pessoa generosa. É isso, porque trocar Nabal por Davi significa isso. Significa você tirar aquilo que não é bom, tirar aquilo que não serve e deixar o espaço para aquilo que Deus sonhou, né? Um homem segundo o coração de Deus renascer ali das cinzas. Então é isso. Eu desejo que, do fundo do meu coração, que Deus realmente faça grandes coisas na sua vida, na sua história, transforme o seu esposo. Porque muitas pessoas leem esse texto e chega no final, falta orar para o Senhor tomar uma atitude em relação ao marido. Queridos, ele pode, e ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer em restaurar. Ele tem prazer
em dar um recomeço. Então, se o número 10 na Bíblia significa uma estação completa, nós entendemos que o Senhor quer dar um recomeço no seu casamento, no seu relacionamento, na sua casa. Pense nisso com todo cuidado, com todo carinho, porque Deus é aquele que faz infinitamente mais, além de tudo que pedimos, além de tudo que pensamos. Ele faz. Ele é capaz de transformar toda a sua tristeza em alegria. Abigail tomou suas 5 moças e foi ter com Davi. E se tornou uma das esposas dele. Depois ele se tornou rei. Imagina a vida feliz que Abigail tinha. Então nós precisamos disso. Precisamos de crer que o Senhor transforma, o Senhor faz, Ele reescreve a história. Ele não tem prazer em matar pessoas ruins, Ele tem prazer em transformar. Transformar. E eu profetizo que Ele tem todo o poder de transformar qualquer realidade na sua casa. Qualquer coração de qualquer esposo duro, maligno, difícil, não é? Vocês veem que Nabal não quis dar a Davi uma necessidade e ele morreu e deixou tudo lá. Pense nisso. Então, faça tudo enquanto você pode fazer. Seja generosa, dê, empreste, sirva, faça tudo, porque não levaremos nada. Não levaremos nada. Ficará a memória da nossa história, da nossa trajetória. E que sejamos conhecidos nessa terra como mulheres sábias, como mulheres generosas, amorosas, prudentes, sensatas. A mulher que é a alegria do Pai e o Pai é a alegria dela. Amém? E Nabal, infelizmente, uma pessoa assim tão maligna, tão tola. A Bíblia diz que o tolo, ele abrevia os seus dias sobre a terra. Ele mesmo traz para si condenação. Ele mesmo torna os seus dias sobre a terra muito difíceis. Então, o tolo, ele tem realmente uma tendência, ainda que viva mais, ainda que viva muito, mas são dias muito penosos, muito trabalhosos, muito angustiados. Normalmente a pessoa assim, tão tola e insensata, ela termina os seus dias sozinha, porque muitos o abandonam pelo meio do caminho. É uma pessoa que não agrega, não constrói relacionamentos, não edifica alianças, né? Então, que nós possamos, nesse dia, pedir ao Senhor que nos dê um coração sábio, prudente, sensato, e que façamos como Abigail fez, resguardou sua casa, resguardou que o sangue ele não manchou a história dela. Pelo contrário, foi conhecida no mundo, através das gerações, como uma mulher pacificadora. Amém? Que você seja pacificadora e que o Senhor entre na sua casa para transformar o seu marido, para dar um recomeço, para terminar uma etapa, uma estação, uma fase, mas começar um novo tempo, que o Senhor dê um novo nome ao seu esposo, que o Senhor dê um novo nome e uma nova identidade a ele. Amém? Então é isso. Deus te abençoe, fique na paz, fique com Deus. Vamos estar orando para vermos qual o próximo estudo que Deus vai nos direcionar a fazermos aqui, tá bom? Compartilha, divulga os áudios, se você já tem todos, se você viu todos, né? Quem te deu o link provavelmente pode te passar todos os estudos, se você não viu. Aproveite esses dias para estar revendo
os outros estudos. Se desejar adquirir nossos livros, pode pedir pelo e-mail, porque às vezes aqui fica muito confuso no Zap, mas pode me pedir pelo e-mail, marilenefé@yahoo.com.br. Peça lá, nós enviaremos para vocês e eu creio que Deus quer falar muito aos nossos corações. Aprender, debruçado sobre a palavra, ouvindo a voz do Senhor, nos torna, sim, mulheres sábias, sensatas e prudentes. Amém? Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Fique com Deus. Voltaremos daqui a alguns dias, tá bom? Beijo.